Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio, graças a Deus. Deus é bom, sempre vai ser bom e nós precisamos melhorar todos os dias, né? E assim temer ao Senhor e fazer a sua vontade, né? Isso que nós estamos fazendo aqui nesse programa, né? Graças a Deus. Que Deus nos dá sempre a oportunidade da gente fazer a obra de Deus, né? E nós estamos no primeiro trimestre de 2026 e estudando aqui o tema principal, né, desse trimestre é a Santíssima Trindade, né? Aí o Deus único revelado em três pessoas eternas, né? Então são três pessoas e tem a eternidade, essas três pessoas. É antes da fundação do mundo, né? É o princípio de todas as coisas, né? Então nós estamos estudando aí a Trindade, né? Então, Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje é a lição de número 8. 22 de fevereiro de 2026. O assunto da lição de hoje é o Deus Espírito Santo. Que isso traz muita confusão na cabeça das pessoas, né? Esse assunto da Trindade, né? Porque é um só Deus e distinto, em três pessoas distintas, né? Cada um tem a sua obra, né? Sem conflitar um com o outro. Porque, na verdade, Deus, ele não conflita mesmo com ninguém, né? E eles são Deus, os três, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Se a pessoa tem Deus na vida já num conflito, imagina o próprio Deus, né? Não existe conflito porque não tem ninguém maior do que ele, não tem quem possa com ele, tudo é dele. Então não há conflito entre os três, né? Então o Deus Espírito Santo, esse é o assunto de hoje, né? Que a gente já falou sobre Deus Pai, Deus Filho, e agora é Espírito Santo. Texto áureo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16. A verdade prática. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, ensinador e santificador da igreja. Então veja aqui que essa atuação dele, né? E o Espírito é o único que ele está em todos os três estão, mas quando você vai ver uma coisa bem, o Espírito está em todos, né? Desde até antes de existir homem, ele já bailava sobre a face do abismo, né? Na terra sem ter nada vivente, no sentido natural aqui, terreno. Mas já existia, o Espírito estava sobrevoando. Dá até da gente acreditar que ele está em todos os planetas, né? Porque tudo foi feito por Deus, né? Então o Espírito de Deus está nos planetas que não existe vida, mas ele está lá, né? E aqui estava também, antes de existir vida. Quer dizer, foi criado o homem e ele junto, e vem até hoje, né? Essa ação. Aí quando Jesus ele diz aqui nesse texto áureo aqui, e eu rogarei ao Pai, é como que o Espírito não existisse aqui. Dá a entender assim, mas não é bem assim. É porque ele já veio com uma função mais ativa. Vamos dizer assim, o próprio Deus no Velho Testamento, ele falou através dos profetas, dizendo que ia mudar, fazer uma nova aliança com o homem. Que a gente vê que essa nova aliança não é por causa de nada, é porque teve um avanço mesmo. Tem o Velho Testamento, tem o Novo Testamento, é comparado aí como o homem natural e o homem espiritual, é mais ou menos assim.
tudo apontava para Jesus. E aí ele disse, nos últimos dias eu vou estar no meio de vós e dentro de vós. Então é uma coisa assim mais... Aí você vê o próprio Jesus dizendo, olha, o reino do céu chegou. Eu sou o rei. Ele, é claro que ele não dizia assim, mas é a mesma coisa de falar, né? Que o reino do céu chegou até vós. E ele disse para a mulher samaritana que não se adora a Deus a partir de agora. A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então você vê que tem essa ação mais eficaz do Espírito, né? E todas as pessoas que aceitam Jesus, aceitam a palavra de Deus, o Espírito habita nele. Quer dizer, então por isso Jesus disse, eu vou mandar o Espírito para ficar convosco para sempre, como ele diz nesse versículo aqui. Aí é uma ação totalmente diferente de antes. Que não era todo crente que acreditasse, que obedecesse à lei, que o Espírito estava neles. Aí você vai ver isso aí, dá até de falar aqui a respeito ali de quando Moisés, ele clamou a Deus, que era só ele que estava ali na responsabilidade daquele povo todo, e Deus disse, pega do Espírito que está em ti e divide. Chama aí uns 70 aí no meio das pessoas, escolhe e divide o Espírito sobre eles. Ou seja, tu vai lá e consagra essas pessoas para te ajudar. E as pessoas não aceitaram. No final ficou só 2 que ficou consagrado ali. Né? Então, o que é isso aí? É que as pessoas eram crentes, mas não tinha ação do Espírito na vida deles ali. Já hoje, não. Então, todo aquele que aceita Jesus como Salvador, ele recebe o dom do Espírito. Ou seja, o Espírito passa a habitar nele, ainda que ele não seja batizado com o Espírito Santo, que já é um revestimento de poder. Então, você vê que Jesus, quando ele ressuscitou dos mortos, que ele apareceu por discípulos, ele soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. E eles não foram batizados depois que Jesus subiu aos céus, com 10 dias depois, foi o dia de Pentecostes, onde eles foram batizados com o Espírito Santo, que é outra coisa. Então, receber o Espírito é uma coisa, e ser batizado com o Espírito é um revestimento. O próprio Jesus disse, fique aqui, até que do alto venha o revestimento de poder. Então esse revestimento aí é a descida do Espírito mesmo para ficar aqui e dentro das pessoas e capacitando as pessoas, que é exatamente o que está dizendo aqui nessa verdade prática. Cuidando da igreja, né? Como diz aqui, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. Essa capacitação, né? Que ele vai santificando, exatamente convencendo, olha, você tem que mudar disso aqui, você vai se santificando. E ele vai consolando, ele vai ensinando, né? Então, esse ensinamento que vem da parte do Espírito Santo é esse convencer mesmo. Ele vai te cobrando as coisas. Não com uma cobrança de obrigação, mas uma cobrança de alerta. Olha, vigia aí, porque desse jeito não vai dar certo. Ele vai. Então, o apóstolo Paulo até fala diz que quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ou seja, se você entristecer, vai ser falado isso aqui, né? Se você entristecer o Espírito, ele sai de ti. Não é que ele fique triste, rapaz, acabou-se agora para nós, hein? Pai, Filho, Espírito Santo vai diminuir. Não é isso não, ele fica triste com relação a você. Então, você entristecendo, ele sai de você, né? Então é assim, vamos aqui. Já passo aqui para você fazer a sua introdução. Graças a Deus, o Deus Espírito Santo. Essa é a
pessoa mais especial que Jesus suplicou ao Pai que viesse para continuar a missão de Jesus aqui na Terra. Então agora a missão veio para a igreja e essa igreja, que são os crentes, recebe essa capacitação do Espírito, essa instrução, esse revestimento do poder, como você fala. Então, o tempo de atuação do Espírito Santo, o mais evidente está sendo exatamente nessa era da igreja. Foi após a morte e ressurreição de Jesus e sua ida ao céu, que esse Espírito Santo, que é sobre essa pessoa, terceira pessoa da Trindade, que nós estaremos falando nessa lição, estudando essa lição. Então, nós vemos que a evidência maior da operação dinâmica dessa pessoa do Espírito é na era da igreja. Vê que o Pai, no Antigo Testamento, ele manifesta com mais evidência a sua obra, né? Nos evangelhos, quando se inicia a era da graça, através de João Batista, que foi o último profeta que anunciava que Jesus viria, e quando Jesus vem, ele mesmo lê as Escrituras no templo e diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, lá em Lucas 4, 18, 19, o Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito do Senhor, porque na verdade houve a manifestação do Espírito vinda sobre Jesus no seu batismo. Lá no Mateus capítulo 3, quando João vai batizar Jesus, e ele até reluta, porque Jesus vai a João para ser batizado, e ele disse: mas é eu que careço e a ti, porque ele sabia que Jesus não precisaria se arrepender, e o batismo é um ato de arrependimento dos pecados, uma confissão pública de que está aceitando essa graça. E ele sabia que Jesus não precisaria daquele ato, mas Jesus disse para João que a palavra precisaria se cumprir. Então se cumpriu e o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba e foi visível e audível a voz de Deus dizendo: este é o meu Filho amado em quem me compraz. Então aí já começa a manifestação do Espírito Santo, porém muito mais evidente através de Jesus, no ministério de Jesus. E quando Jesus anuncia que é Ele próprio o cumprimento das Escrituras, que era o que eu ia falar em Lucas 4,18, que ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí o Senhor Jesus mesmo fala: hoje se cumpre esta escritura. Ele está revestido ali já dessa autoridade espiritual, que é o Espírito de Deus, porque Isaías havia profetizado. Lá em Isaías, profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2, Isaías já profetizara que repousaria sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus. E se repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de entendimento, de temor do Senhor. A completude, a amplitude desta graça é manifesta através da pessoa de Jesus e está ali agora incorporado mesmo numa dinâmica na pessoa de Jesus para que ele cumpra o ministério, porque aí nós recebemos a mesma incumbência de Jesus quando ele vai ao Pai e suplica, ele diz: eu rogarei ao Pai para que vos envie o Consolador para ficar convosco para sempre, um semelhante a ele. Só que Jesus estava em forma física, geograficamente limitado, e o Espírito Santo veio, como você falou, para ficar dentro de nós, para nos dar a direção, para nos encorajar a cumprir uma missão que é espiritual. Então Jesus, ele estava físico, mas precisava, da mesma forma como nós precisamos, de algo superior, espiritual, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então eu, de forma humana, natural, não tenho como desenvolver algo que é superior, muito superior à minha limitação, que é a força do Espírito, o poder do Espírito, é muito além. Então nós precisamos do quê? Reforço,
desse Espírito para cumprirmos também a missão como igreja. Então, é maravilhoso a gente refletir sobre isso, que o Espírito Santo é uma pessoa com mente, vontade, decisão, emoções. Nós vamos ver ao longo do estudo dessa lição várias referências mostrando que esse Espírito Santo não é uma força, não é uma dinâmica cósmica, não, ele é uma pessoa. Só que uma pessoa não necessariamente com corpo, porque o que vai nos definir como pessoa são as atribuições que são nos dadas, porque apesar de estarmos nesse corpo, mas após a minha morte eu ainda continuarei sendo lembrada como pessoa, não pelo corpo físico, mas pelas atribuições que são exatamente essa, de uma pessoa que pensa, que decide, que age, que tem emoções, vontade. Então, é isso que, na verdade, essa que é a essência da pessoa. É por isso que, quando fala nas pessoas divina, Pai, Filho e Espírito Santo, em essência, quer dizer que em poder, em graça, em manifestação, são iguais. Não significa que da mesma forma que seria o mesmo formato. Não, então é algo assim que é espiritual mesmo, e a mesma palavra que nos instrui sobre isso, fala que o que é espiritual se discerne espiritualmente, é discernido espiritualmente. Então, a personalidade, que ele é uma pessoa do Espírito Santo, ela é divina, confirmada por seus atributos, né? Que seus atributos são divinos. E desde a encarnação de Jesus, vem essa atuação mais evidente, e ressurreição de Jesus nós sabemos também que é uma atuação evidente do Espírito Santo, e para a igreja, nesse processo de caminhada cristã, jornada cristã, promovendo a santificação da igreja para que a gente possa ter o encontro glorioso com Cristo. Então, é o relacionamento melhor que nós podemos ter com essa pessoa mais maravilhosa que os céus liberou para nós. Então, essa pessoa do Espírito Santo é alguém que a gente precisa conhecer mesmo, pois ele, um dos nomes mais, eu acredito que mais fascinantes para o Espírito Santo é Consolador, que todos nós precisamos de consolo. Não existe um ser humano que não precise em algum momento de consolo. Imagina você ter o Consolador divino para assistir às tuas fraquezas e dizer, estou aqui. E ele, de fato, faz isso. Nós já provamos e vimos o quanto o Senhor é bom. Então, é isso. É porque Jesus, ele, como Deus, ele se aniquilou, se fazendo servo, né? Ele tirou os poderes, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele tomou a forma de servo semelhante a um homem. Então, nessa forma de homem, para ele sobreviver e vencer o mal, como ele fez, vencer o pecado e tudo, ele tinha que ter o Espírito Santo. Exatamente. Então, o Espírito Santo, porque aí nesse caso aí, o próprio Jesus, ele mesmo como Deus, não existia. É como que não existisse. Ele se aniquilou e se fez semelhante a um homem, né? Então veja aí que quando você vai tratar dessas coisas de Deus, que são espírito, por que chama espírito? Porque para nós é invisível. Exatamente. Deus, ele é invisível. Aí, mas existe. Por que que o Espírito e o próprio Deus, o homem de Deus, o que age em conformidade na vontade de Deus, ele é comparado com o vento? Porque não vê. A gente existe. Mas sente, né? Você vê pneu, que é... Pneumatologia, é a doutrina do Espírito Santo. Pneumatologia, exatamente. Quando fala de espírito, fala de pneu, né? Então, por que que o pneu de uma bicicleta, o pneu de um carro, chama de pneu? É porque já vem dessa palavra de espírito, de ar, de vento, de respiração, que tudo é oxigênio, vamos dizer assim. Então, um pneu de um carro,
ele aguenta toneladas, dependendo das libras que coloca dentro. Dessa pressão de ar que tem dentro. Mas se tu bater um raio-x, não tem nada dentro. Não existe nada. Mas ele está cheio. Então isso é Deus, é Jesus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo são assim. Então veja que Jesus, ele falou disso aí, né? Assim como uma pessoa que é de Deus, ele é comparado com o vento. Você não sabe de onde veio, nem para onde vai, mas ouvimos a sua voz. É todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Então as pessoas não podem comparar uma coisa invisível com uma visível. Aí ao mesmo tempo, Jesus num corpo glorificado, ele apareceu para os discípulos assombrados com aquela coisa toda com medo. Ele disse, toca em mim, eu não sou um espírito. Porque espírito não tem carne e osso como eu tenho. Então ele já é numa forma, né, teofânica, né, que chama. Sim. Então, assim, quando Deus quer aparecer, ele aparece. Mas na verdade espiritualmente não vê, não. Então veja aí, é difícil de entender isso, mas é preciso aceitar. Por quê? Aí você vê uma pessoa demoniada. Meninozinho, pequenininho, franzinozinho, não tem homem no mundo que segure ele. Porque tem uma força extraordinária que vence qualquer... muitos homens para segurar, não segura às vezes. Ele morde todo mundo. Por quê? É uma força espiritual, uma coisa do mal. E assim tem a do bem também. Né? Então você vai ver que tem a manifestação de Deus na vida da gente. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então desfaz o mal, né? Não é uma coisa que seja explicado pela ciência, nós estuda isso aí numa universidade, mas nós estudamos na Bíblia e nós acreditamos. É isso aí. Então, por isso, o Evangelho é para crer, não é para você discutir, você criar polêmica. Não é. É para você acreditar nas palavras do Senhor e assim, esse Deus invisível, ele age em você. E o Espírito Santo de Deus habita em ti. E mesmo que você não tenha o Espírito de Deus, você vai ter outro comandando. Jesus disse que quando o homem se arrepende dos pecados, o espírito do mal que estava nele sai. Ou tal do mal, ou tal do bem. Aí outra coisa, tu tem o teu próprio espírito, o teu fôlego de vida é ar, é vento, é espírito. É isso aqui. Sem isso aqui tu não vive, né? Então, esse fôlego de vida aqui, que é o teu espírito que Deus te deu, que é eterno, você vai prestar conta dele. Você ligou ele com quem? Com o de Deus ou do inimigo? Então, a gente estuda exatamente isso para obter a santificação através do Espírito de Deus. Você ligar o teu no dele e assim ele vai te conduzindo, vai te ensinando e você vai entendendo isso que nós estamos falando aqui. Por que nós estamos falando assim? É até difícil mais de você entender do que eu. Eu estou entendendo melhor do que você. Porque o Espírito me convenceu, o Espírito me ensinou. Né? E quando fala aqui de consolador, exatamente você tem um consolo. No mundo tem aflição, mas eu tenho Jesus. Mas eu tenho uma eternidade com Deus. Eu tenho Deus para me guiar. Então isso é consolo. Aí, como o apóstolo Paulo diz, a palavra de Deus é edificação, exortação e consolação. Quer dizer, é um final de uma coisa, uma esperança que está viva, né? Porque você diz, o que eu estou fazendo não é vã. Eu não estou tendo uma vida vã, que eu vou morrer e vou para o inferno. Eu vou, no mínimo, se acabar, vamos dizer assim que fosse. Mas que você vai para um lago de fogo se você não atentar para isso. Mas vamos dizer que acabou-se a tua vida. Não, você tem uma construção de vida. Você pode construir a tua vida junto com o Espírito de Deus. É exatamente essa consolar está aqui primeiro, mas sempre é no final. Né?
É ensinar, ensinador, santificador. O santifica, o que é isso? Separa você do pecado. E no final tem uma consolação, que é exatamente você concluiu. É como você concluiu um estudo, você concluiu uma casa, você concluiu um projeto de comprar uma moto. Poxa, comprei a moto, rapaz, faz dia que eu venho juntando um dinheiro, é assim. Aí você concluiu que namorou com a menina, casou, eita, casei, concluiu. Então é um consolo, né? Como que seja assim, né? A leitura bíblica em classe está em João 14, 25 ao 31. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Pois é, Jesus dizendo esses mistérios assim, né? Que eu estou dizendo uma coisa que é escatológica, vai acontecer ainda. Mas quando acontecer, vocês saber, você acreditar. Porque eu disse antes, né? Quer dizer, as coisas espirituais, irmão, não precisa as pessoas dizer para a gente explicar tintim por tintim. Não, você olhando, você sabe tudo. No mundo espiritual é assim. Então, por que que as pessoas, quando a gente busca em Deus, você entende as coisas, você compreende, se abre, né? Uma porta, né? Se abre, dá uma luz, né? Na mente da gente. É porque você entrou no mundo espiritual, aí você entendeu as coisas. Então, uma pessoa pensando, você sabe o que ele está pensando. É uma coisa assim, entendeu? Você vê em Jesus aqui, e hoje as pessoas é usada assim também. Não vai pensar que foi só Jesus, ele mesmo deixou para nós sair para a igreja, de você discernir as coisas. Então, não precisa ser falado não. É igual você um sonho espiritual. Você sonhar, aí você não precisa, alguém está explicando no sonho o que é. Você olhou ali, você já entendeu tudo. Então, da mesma forma, pode ficar bloqueado a tua mente na parte das trevas, na parte do mal. Ele bloqueia a tua mente para tu cegar, de tal maneira que é uma coisa até clara, até meio que natural, que dava no natural tu entender, você não vai entender. Da mesma forma, assim, também uma coisa que não era para você fazer, para você agir, porque é errado. Aí você age. Faz aquilo errado, que depois que se alguém orar por você, assim, você se libertar, você diz, mas eu fiz isso aí. E às vezes entra num processo mesmo demônio que quebra as coisas, faz as coisas erradas, depois, foi tu que fez. Não, eu não, foi. Quer dizer, então é isso aí, entendeu? Então o mundo espiritual domina as pessoas. Por isso nós precisamos ser dominados pelo Espírito de Deus. E não pelo espírito do mal, que vai condenando você cada vez mais, né? Envergonhando, entristecendo, só fazendo sofrer, né? É isso aí, vamos para a introdução, né? É a apresentação da lição através dos objetivos, não é isso? Sim. Vamos aos objetivos da lição, que são 3, cada um corresponde a um dos tópicos da nossa lição. Primeiro objetivo, mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, mas coigual ao Pai e ao Filho. Segundo objetivo, evidenciar a plena divindade do Espírito Santo e seus atributos. Terceiro objetivo,
ressaltar as principais obras do Espírito Santo, que são encarnação, ressurreição e santificação. Essas são as obras do Espírito na pessoa de Jesus e, consequentemente, a santificação na vida da igreja. Exatamente. Exatamente. E aí até no sentido de encarnação em nós, né? Mesmo. Ele Também. habita em nós, né? Exatamente. Ele habita na nossa carne mesmo, se nós permitir. Ele domina, ele vai ensinando nós, né? Conduzindo, é isso aí. E aí, consequentemente, a ressurreição nossa. Né? Também. Porque o apóstolo Paulo fala, você já ressuscitaste com Cristo. É exatamente você ter o Espírito te dominando, você permitindo isso. Então você já ressuscitou, não tinha vida mais, mas agora tem. É isso aí. Que, na verdade, era condenado e agora não é mais. Então ressuscitou. É claro que isso é futuro, mas está garantido. Então é uma coisa para Deus não ter esse negócio de não chegou a hora ainda, é amanhã. Não existe negócio de amanhã, um minuto passou um ano. Não existe isso, porque para Deus não tem tempo. Salvou-se. Não tem negócio de... Né? Agora, é claro que você vai garantir isso até o final da tua vida, né? Porque nós estamos no risco, né, de rejeitar, né? Exatamente. Aí vemos aqui na introdução. O Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força impessoal ou uma mera influência espiritual. Ele é o Consolador prometido que procede do Pai e do Filho. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 25 ao 31, exatamente da leitura que foi feita, da leitura bíblica em classe. Ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esta lição discorre acerca da pneumatologia, que é a doutrina bíblica que trata sobre a pessoa do Espírito Santo, com base bíblica e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e suas obras maravilhosas. Exatamente. Então aqui, palavra-chave, né? Espírito Santo, né? É sobre esse tema que nós estamos estudando essa lição, né? Então que a gente tenha esse entendimento que o Espírito Santo, ele não é apenas... É por isso que nós precisamos orar, falar no Espírito, dizer para ele nos ajudar também. Que ele é o nosso intercessor, é o nosso revelador. Ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então é ele que nos traz o entendimento e nos ajuda nas fraquezas. Se fosse apenas uma força, eu pedia só para o Pai, né? Aí também, quando fosse batizar uma pessoa, não precisava falar no Espírito. Bastava dizer, eu te batizo em nome de Jeová, em nome do Pai. E não é assim, em nome do Pai, o próprio Jesus disse isso. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ninguém vai ao Pai se não for através do Espírito. Porque o próprio Jesus diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz, sou o caminho, verdade e vida. Mas eu não conheço Jesus se não for através do Espírito, porque o Espírito é que está aqui. Ele vai, eu vou permitir que ele entre, ele habite em mim. Esse habitar significa o quê, irmão? Você é obedecer. Habitar é isso aí, não é que tem um volume dentro de mim, tem um negócio dentro de mim. Tu não vai sentir isso aí nunca. Mas um exemplo que eu vou dar aqui, eu acordo sempre de madrugada assim, aí tá cantando um hino dentro de mim. Quem é? Eu fui lá na harpa caçar um hino para me cantar. Não, ele já está cantando. Ele está aqui dentro de mim aquele hino. Eu digo, isso aqui é o Espírito de Deus em mim. Que ele vai te... Aí você lê uma palavra na Bíblia e você vê um entendimento daquela palavra, uma compreensão, né? Bem abrangente, assim. Aí o Espírito dizendo, isso aqui significa isso, dessa forma. Então, isso é o habitar de Deus em você, né? Que não é volume, não existe volume algum, mas existe, sim, fisicamente, né, falando, né? Mas existe esse poder que está te conduzindo, você está permitindo isso, né? Então, que seja
Não só eu, mas você também, né? Permitir isso cada dia mais. É, eu vou só dar uma lida nessa resumão aqui que trata exatamente dessa Sim. visão panorâmica relacionada à lição. Olha, o Espírito Santo é plenamente Deus, distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Ele habita em nós como consolador, guia nossa vida, transforma nosso caráter e fortalece a nossa missão. Devemos abrir espaço para a sua atuação, andando em santidade e vivendo sob a direção dele até a volta de Cristo. A nossa participação é essa, dar lugar ao Espírito Santo, acreditar que ele é a pessoa que Jesus intercedeu ao Pai para que viesse, para que nós possamos viver sob sua direção, é o que você falou. Ele vai dando as instruções e à medida que a gente estiver em sintonia com ele, a gente vai entender, a gente vai obedecer e as coisas vão funcionar tudo muito bem. Pois aí, sempre uma coisa errada, ele vai te convencer que está errado. O próprio Jesus disse que mandaria o Espírito da Verdade, que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que é isso? O pecado é um erro que te joga numa justiça de Deus que você vai ser condenado no juízo final. Então ele te convence disso, ele não faz isso aí porque a justiça de Deus vai te condenar no juízo. Aí você, é claro que não existe uma voz puxando nas tuas orelhas. É a voz da Como consciência, é né? como eu falei, não é um volume, não existe uma coisa que te aperta. Não, mas existe a consciência batendo aqui, né? E através de sonho, e visão mesmo, e revelação, e ele levanta pessoas também para vir te trazer uma mensagem. Olha, eu vi tu fazendo isso aí. Não pode fazer assim, volta atrás, que do jeito que tu vai dar errado. Então ele levanta pessoas para. Então é assim, o Espírito ele intercede mesmo, né? E principalmente quando você é servo mesmo, dá lugar, né? É assim, aí ele não te deixa enganado, não. Pode ficar certo disso, né? Quanto mais você busca, mais você até mesmo precisa buscar, você sente a necessidade de buscar mais. Então, santificação não existe limite, né? Você tem que sempre se santificar mais. E santificar é exatamente você deixar o pecado. Você vai se livrando do pecado, você vai resistindo esse pecado, né? E o Então, Espírito Santo, além de falar na nossa consciência, nós temos aí esse manual, que é a Bíblia Sagrada, que nos instrui, que é o que você falou também, que ele acaba trazendo a revelação das Escrituras, da parte que a gente não entende, para que a gente possa compreender, aplicar aquilo ali e se livrar de tragédias, porque as instruções de Deus, elas são para iluminar a nossa caminhada. e crer mais, né? Porque às vezes a pessoa não obedece a Deus porque ele não crê nas Escrituras. Ele pensa que é uma história. Ah, contaram uma história aí, tá escrito uma história. Não existe isso, a palavra é para ser considerada. O escritor aos Hebreus diz para nós ter mais diligência naquilo que já ouvimos, para que em tempo algum nós venhamos se esquecer disso aí. É uma coisa muito séria. Toda vez você ouvir uma palavra de Deus, você gravar na mente, dizer isso aqui é para mim seguir a risca. Isso aí, embora você não consiga, mas você tem que querer, tem que ter essa vontade, né? Primeiro tópico da lição, a pessoa do Espírito Santo. Primeiro subtópico, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força impessoal, uma energia ou uma influência, mas o próprio Deus. Ou seja, ele é Deus, porque o próprio a gente já tem aquela ciência que é o Pai, né? Pai, Filho e Espírito, os três. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. Ele tem propósito, mente e consciência, o que comprova sua racionalidade. Romanos 8:27. É o que você falou, que ele prescruta as coisas de Deus. Sim. Você citou, não foi a referência agora há pouco de Romanos 8:27, que ele
Ele vai nas profundezas de Deus, conhece as profundezas de Deus, é mais ou menos isso. Então, ele pode ser entristecido, o que envolve sensibilidade e emoções. Efésios 4:30, que é a recomendação, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele ensina e faz lembrar, o que demonstra inteligência e comunicação consciente. João 14:26. Ele guia os crentes, função que exige entendimento e relacionamento. Evangelho de João 16, versículo 13. Ele distribui os dons soberanamente, o que confirma a sua vontade em ação. 1 Coríntios 12:11. Ele fala com clareza, chama pessoas e designa tarefas, que são ações de uma pessoa divina. Atos capítulo 13, versículo 2. Negar sua pessoa é mutilar a Trindade. Mutilar, cortou um pedaço. Não funciona não na tua vida. Né? Se você negar o Espírito Santo, que é uma pessoa, você só fica com o pai e o filho, aí não funciona. Por quê? Porque o próprio Jesus e o pai enviou ele para fazer a obra. Então, para convencer, para você saber quem é Jesus, conhecer Jesus, ele leva você até Jesus. Jesus leva nós ao Pai, completou os três. Aí completou, é o que testifica no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai, a Palavra, isso aí João escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, está lá. Isso aí testifica no céu. Esses três aí. Então aqui o 27 fala que é para escuta mesmo. Ele, Romanos 8:27 diz: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aí santo você já sabe, né? É que é crente, né? Que acredita em Jesus. Então, é esse Espírito que faz esse processo aí de examinar os corações, né? E ele que intercede pelos santos. Exatamente, olha, isso aqui está acreditando, eu quero ajudar ele. É por aí, é como que seja assim, né? Então, a obra do Espírito é exatamente, é o ponto inicial. Não tem como você ser um crente sem o Espírito Santo te ajudando. Porque é exatamente o que vai te revelar a palavra. Por que que a gente sabe disso quando a igreja for arrebatada? A palavra de Deus perde o valor. Ou as escrituras. Por quê? Porque não tem revelação mais. Não, um livro. Não tem poder nenhum. Mas hoje tem poder. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 2 ali, versículo, parece que é o 5, ele diz: não vim com palavras de sabedoria humana, eu vim em demonstração do Espírito e de poder. Eu vim mostrar para você o que é Espírito Santo e o que é poder de Deus, é isso aí. Então não vim aqui para mostrar a homem não, para apresentar alguma coisa humana, eu vim aqui apresentar o Espírito Santo para vocês. E o poder que tem nele de convencer, de ajudar. E aí, no versículo 10 é que ele fala. Não, versículo 9 ele fala aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nunca subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado, mas só vê se for através do Espírito. Que ele diz no 10. Está até aqui na lição, o 10 e o 11. Que ele diz: o Espírito penetra todas as coisas, ele nos revelou pelo seu Espírito. Revelou isso, que o olho não vê, o ouvido não ouve, você não passa na tua mente. Aí o Espírito penetra lá todas as coisas e nos revela. Então, o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ele vai lá em Deus e traz para nós esse entendimento do reino do céu. Aí ele faz uma comparação no 11, né? Dizendo: quem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, como é que eu vou saber as coisas de Deus se não for pelo Espírito de Deus? Mas fica bem claro, o apóstolo Paulo fazia sempre essa comparação. Jesus e nós também fazemos essas comparações para você entender, né?
Então, um homem está ali, qualquer pessoa, pode ser meu irmão, meu pai, eu não sei o que ele está pensando. Mas o espírito dele sabe. O espírito dele mesmo sabe. Quer dizer, eu também não sei o que Deus quer de mim, como é que eu devo proceder, se não for pelo próprio Espírito de Deus me dizendo. É isso que ele fala. Então, é isso aqui, né? Vamos prosseguir. Segundo o subtópico, pessoa distinta na Trindade. A doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência, mas subsiste em três pessoas distintas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Tito, capítulo 3, versículo 5. Essa distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias como o modalismo, que ensina que Pai, Filho e Espírito são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina. E o arianismo, que nega a divindade do Filho e do Espírito, e os pneumatomacos, que negam a deidade. Porém, as Escrituras ensinam que o Espírito é enviado pelo Pai e em nome do Filho, evidenciando seu papel distinto e sua missão específica. João 14, 26. Em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas plenamente Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Isso aqui é tão bom se a gente pudesse falar esses versículos tudinho, mas não tem tempo aqui, porque não dá pra gente falar. A gente lê os versículos para você entender. Mas Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então ele vai renovando, vai lavando nós, ele vai fazendo essa transformação quando nós aceitamos, claro, né? Então nada é feito, você vê que o teu emprego mesmo tu só tem porque tu quer. O homem, até no natural tudo, você casou porque quis, você tem filho porque quis, você comprou um carro porque quis comprar, é assim, tudo você quer, tem que querer. Então, se salvar, ter Deus, ser conduzido por Deus, é só se você quiser. Não quiser, aí pelo diabo também. Você pode ser o que você pode, se quiser, está lá disponível para te matar. Para levar você para o mal, né? Mas é assim que funciona. Nós estamos atrasados. Terceiro subtópico, Consolador prometido. Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. A palavra Consolador é tradução do grego Paracletos, que significa aquele que encoraja e conforta, e ajudador que auxilia na necessidade, e ainda advogado que intercede ou defende alguém perante uma autoridade. O vocábulo Paracletos aparece 5 vezes nos escritos de João, referindo-se tanto ao Espírito Santo como a Cristo. Por isso que eles são semelhantes. Sim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, versículo 26, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 7, 1 João, capítulo 2, versículo 1. Todas referências a essa pessoa do Espírito Santo como Consolador, tanto ele como Cristo. Nesse contexto, o Espírito Santo é chamado de outro Consolador, isto é, alguém da mesma natureza de Jesus. O Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. Exato. Permanente, né? Então você vê que Jesus está lá na direita de Deus, sentado no trono. Aí a Bíblia afirma isso aí. E o Espírito está aqui, ele vai lá com ele, porque os dois enviou o Espírito. Ou seja, não é que ele diz, vai lá, tu tem que ir lá. Ou Jesus teve que interceder, como ele disse, eu vou intercedo ao Pai, rogo ao Pai e ele enviará. Mas não é um rogar, rapaz, mande lá,
não é esse rogar. É como que, não, eu vou para lá, ele vem, é a vez dele. É assim, não que seja uma, né? Então veja que aí esse Espírito faz esse intercâmbio aí. Mas passando por Jesus, porque Deus ele deu o nome acima de todo nome. Com Jesus, ele recebe a intercessão só de Jesus. É como que nós somos podres diante de Deus. Mas quando Jesus entra entre eu e Deus, aí eu fico cheiroso. Porque Jesus, o apóstolo Paulo diz que nós exalamos o perfume suave do Senhor Jesus. Então ele é a nossa essência. Você cheira. Que tinha o altar do incenso. Então Jesus, quando nós chegamos nele, ele é o nosso altar do incenso, que sobe as narinas de Deus. Então nós somos agradáveis a Deus quando nós estamos em Cristo. Aí isso. O Espírito, ele faz esse intercâmbio, leva nós até Cristo e Cristo apresenta nós a Deus, que aí conclui a salvação. Vamos aqui para o nosso intervalo, daqui a pouquinho voltamos aí com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tu
então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar. Graças a Deus já estamos de volta. Vamos aí para o segundo tópico da lição. O segundo tópico, a divindade do Espírito Santo. Primeiro subtópico, o debate filioque. A expressão latina filioque significa e do filho. Foi inserida no credo niceno-constantinopolitano para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Esse debate ocorreu no século 4, em virtude das heresias do arianismo e dos pneumatomacos, em 381, após confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina. A Igreja aprovou o credo que ratificava as Escrituras e professava a fé no Espírito Santo, Senhor, que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Exatamente. São coisas da teologia aí, né? Desse estudo feito e discutido, né? Nesses concílios, né? Não só um, mas vários, né? E isso foi provado de que é porque as Escrituras diz assim mesmo, né? Você vai ver que Jesus, o Espírito do Senhor é sobre mim. Depois ele disse, eu enviarei o Espírito, né? Aí você vê que é outra pessoa mesmo, né? Você vai vendo dentro da Escritura que é assim. Então, é uma coisa assim que você pode estudar mais isso aí, mas o resumo é isso aqui, né? A gente tem que acreditar que tem essa distinção mesmo entre um e outro, né? Mas sendo a mesma essência, o mesmo propósito do reino, né? Então vamos... Segundo subtópico, os atributos divinos do Espírito. Todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo, tais como onipotência. O Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas. Lucas, capítulo 1, versículo 15 e Romanos, capítulo 15, versículo 19. Onisciência, não existe nada além do seu conhecimento. Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. E 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Onipresença, não há lugar algum onde se possa fugir da presença de Deus, da sua presença. Salmo 139, versos 7 a 10. Eternidade, ele não passou a existir no Pentecostes, pois estava presente no ato da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 e Hebreus capítulo 9, versículo 14. Esses atributos absolutos são exclusivos da divindade. Tais virtudes são de modo inequívoco evidências da deidade do Espírito Santo. Essas características agregadas lhes são inerentes, não lhes foram agregadas nem conferidas, lhes são inerentes, é própria dele. Sim. A terceira pessoa da Trindade possui a mesma essência do Pai e do Filho. Exatamente.
confirmado, né, pela palavra, né? A palavra deixa isso bem claro, né? Quando você vai estudar mesmo, deixa claro essa distinção, né? Exatamente ser uma pessoa com com seus deveres, vamos dizer assim, né? Separado numa ação só do reino, mas com a sua função, né? É como o filho tem também. E hoje, a ação do Espírito sempre foi, né? Quando se trata de terra, o Espírito de Deus está aqui, sempre operando, né? E o próprio Jesus também, desde o início, né? Você vê que Paulo fala da pedra, né? Que os hebreus bebiam ali, a água que saía da pedra era do próprio Jesus, né? O próprio Cristo, né? Então veja que, depois não falar aqui sobre os símbolos, né? Do Espírito Santo, que é exatamente é a água, né? E fogo, é um fogo que consome pecado, é um poder de Deus também que te dá essa força, né? Ao mesmo tempo que ele é um fogo consumidor, ele é salvador, ele é sarador, né? Assim, um negócio que é uma justiça de Deus que está nele, né? No Espírito. Aí, então, isso aí, vamos prosseguir aqui. Terceiro subtópico, os símbolos do Espírito Santo. Os símbolos do Espírito. Os principais símbolos representativos do Espírito Santo são fogo, utilizado para retratar o batismo no Espírito, conforme está em Atos capítulo 2, versículo 3. Simboliza pureza, a presença e o poder de Deus. Outro símbolo, água. O Espírito flui da palavra como águas vivas, que refrigeram o crente e o reveste de poder. Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 ao 39. Outro símbolo do Espírito, vento, se refere à natureza invisível do Espírito. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. No Pentecoste é representado pelo som como de um vento. Atos capítulo 2, versículo 2. Óleo, como uma figura do óleo, um símbolo do óleo, usado para a luz e a unção, simboliza a consagração do crente para o serviço e a iluminação para o entendimento das Escrituras. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, 1 de João, capítulo 2, versículo 20 e 27. Símbolo, outro símbolo, pomba, Mateus, capítulo 3, versículo 16. É símbolo da paz e da mansidão. Cada símbolo atua como figuras para a compreensão do caráter e da atuação do Espírito Santo. Exatamente, você vê no tabernáculo, ele estava presente ali no candelabro, né? O Espírito de Deus que iluminava os pão ali da propiciação, né? Pão é a palavra, é o próprio Jesus. O Espírito ilumina, ou seja, esclarece, revela a palavra. E a entrada tinha que ser pelo sangue de Jesus e tem que ser, né? Pelo sangue para chegar lá nesse Espírito, chegar lá nesse pão, chegar lá nessa essência, no altar do incenso, né? Então é um negócio todo assim, os símbolos, tudo dá certo. Essa pomba é exatamente essa mansidão. O próprio Jesus, ele disse isso, né? Seja simples como as pombas, mas também prudente como uma serpente. Então, ao mesmo tempo que o fogo ele vem e te reveste de fogo, que é poder de Deus, né, que queima pecado, queima demônio, assim no sentido, mas também ele é um fogo que é consumidor e ao mesmo tempo protetor, né? Aí vem a água que refrigera, a água que forma dentro de ti uma fonte para a vida eterna, a água da vida, a água que abastece, que alimenta. Então
Sempre é esse símbolo. Jesus diz que aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que privilégio, né? Rios. Porque abastece isso aí já é fruto mesmo do Espírito. Que é um fruto que ele te alimenta e alimenta os outros, entendeu? Então o fruto ele é assim, ele é para alimentar mesmo. Quando fala fruto é porque é uma coisa... Aí santificação é melhor em ti, tu melhorou, se livrou de algum pecado, você venceu. Mas quando fala fruto, você já é quase como dom também, os dons do Espírito, né? Que vem ali para você trabalhar no reino. Abastecer as pessoas de água viva, de unção. Unção é exatamente o óleo, é unção, né? Que traz o fogo também, né? O óleo, né? Que alumia, aí tem a mirra ali, o óleo também do incenso, tinha também, né? Que é esse cheiro que exala. Vamos, terceiro tópico. Terceiro tópico, as obras do Espírito Santo. Primeiro subtópico, o Espírito Santo e a encarnação. A encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito como agente divino na concepção de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. O Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, de acordo com Mateus capítulo 1, versículo 18, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. Miqueias capítulo 5, versículo 2, e Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. O evento é uma ação trinitária. O Pai envia o Filho, Gálatas capítulo 4, versículo 4. O Filho assume a forma humana, Filipenses capítulo 2, versículo 7. E o Espírito realiza o milagre da concepção, Mateus capítulo 1, versículo 20. A divindade do Espírito é confirmada por sua participação direta na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus poderia realizar. Exatamente, ele mesmo fez esse trabalho, né? De fazer no próprio corpo de Jesus, gerar ali no ventre de Maria, né? Aí quando a gente vai ver sempre o trabalho de Deus, quando a gente fala Deus é o Pai, Filho, ele foi feito através do Espírito, sempre na Terra. É como que Deus, até a gente falou sobre isso, o projeto é do Pai. Aí o Filho veio realizar e tal. Confirmar isso aí com o Espírito Santo. E assim, é como que Deus esteja lá no céu mesmo, no trono, e os dois foram trabalhar. Jesus, ele veio e fez toda essa obra que foi feita, atraiu o Espírito agindo nele, e o Espírito continua. E o Espírito estava em todas essas obras, inclusive para fazer essa geração do homem Deus, que é o próprio Jesus, né, que foi gerado como homem no ventre de Maria, tudo através do Espírito. E o Espírito, ele continua fazendo essa obra, né? E em nós ele faz essa transformação, né? Porque na verdade é uma geração também. Ele nos gera. Pode ver que a palavra de Deus diz que nós devemos ser gerados outra vez, não em semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus que permanece para sempre. O Senhor Jesus disse que nós temos que nascer de novo, mas nascer como? Nicodemo foi questionar e disse, não, da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Ou seja, dentro de uma orientação bíblica e através da obra do Espírito Santo nas nossas vidas, nós somos outra criatura, né, gerado da palavra. Né? Então é isso aí, vamos prosseguir. Segundo subtópico, o Espírito Santo e a ressurreição. A vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 21.
Nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho. Atos capítulo 2, versículo 24. O Filho declarou possuir poder para dar a sua vida e retorná-la. Ele próprio é a ressurreição. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18. E capítulo 11, versículo 25. E o Espírito Santo é o agente vivificador. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos capítulo 8, versículo 11. Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição e afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes, garantindo-lhes a ressurreição final, uma ação que apenas Deus é capaz de executar. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. A atuação do Espírito nessa obra comprova sua plena divindade. Exatamente. Então você vê esse trabalhar do Espírito sempre, né? A ação dele em todos os sentidos, né? Vamos prosseguir aí. Terceiro subtópico, o Espírito Santo e a santificação. Isso aqui já é para nós. Especificamente, o Espírito não apenas nos convence do pecado, Evangelho de João capítulo 16, versículo 8, mas também promove transformação, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Deus nos escolheu para vivermos em santidade, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. A santificação possui duas dimensões, uma posicional, no momento da conversão, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, e outra progressiva, como processo contínuo de transformação, Hebreus capítulo 12, versículo 14. O Espírito Santo habita no crente desde a regeneração até a glorificação, conduzindo-o em santidade. Porém, requer a cooperação do crente. Paulo exorta, andai em espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 16. E adverte, não entristeçais o espírito, Efésios capítulo 4, versículo 30. No entanto, não é resultado exclusivo do esforço humano, mas uma ação permanente do espírito. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Essa ação atesta a deidade do espírito, pois apenas Deus pode transformar o coração humano. Ezequiel capítulo 36 e versículo 26. Exatamente. Jesus como sem pecado, mas mesmo assim ele necessitou daquele poder do Espírito dele como homem, né? A gente já falou sobre isso e tudo. O próprio Espírito levou ele ao deserto para ser tentado pelo mal, para não ficar diferente dos homens, né? Então, mas ele sustentou ele esse tempo todo. E no final ressuscitou ele dos mortos. Tudo um trabalhar do Espírito juntamente com ele. É como que seja o apoio ali, né? Do mesmo jeito somos nós. Ele faz a transformação e essa ressurreição nossa também, né? E é que essa geração, assim como Jesus foi gerado para ser um homem, depois retornou, foi ressuscitado para ser Deus de novo, assim nós precisamos sair de homem para Deus. Tá entendendo? Então nós somos mortal, precisamos ressuscitar para imortalidade. Então esse trabalhar é o Espírito na nossa vida, não tem como a gente de nós mesmos ter essa força para fazer isso aí. Então através do Espírito nós temos uma ação dele na nossa vida, que nós trabalhamos cooperando, como diz aqui, ter essa cooperação nossa, ou seja, aceitando isso e se sujeitando a isso aí existe essa transformação em nós que quando nós perdemos esse corpo aqui, nós já garantimos um corpo glorificado que é dado através dessa obra que foi feita pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Então, assim, vamos para a conclusão. Conclusão. Compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade. O Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes.
Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, ensino e missão da Igreja. Que todos nós vivamos guiados pelo Espírito Santo até que Cristo volte. Exatamente isso aí, né? Que Deus venha nos dar essa força, o próprio Espírito nos dá essa força para nós vencer, né? Vencer no sentido de resistir até o final e assim vencer o pecado, né? E assim a receber esse corpo glorificado, essa graça que nos ressuscita dos mortos para nunca mais morrer, né? Mas é isso aí. Estamos aqui encerrando o nosso programa de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, as nossas vidas. E até a próxima semana. Se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.